Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano B. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota da disciplina de Ciências. Eu sou a professora Lúcia Soares e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o reino Monera. Então, para a gente não perder tempo, vamos ao que interessa, certo? Gente, nós vimos que os seres vivos eles são classificados em 5 grandes reinos. Reino Monera, protista, fungi, animal e planta, certo? Vamos começar estudando o reino mais simples, que é o reino Monera, certo? Quando nós falamos de reino Monera, quem são os representantes? Quem são os seres vivos que fazem parte desse reino, certo? Gente, os representantes do reino Monera são nada mais, nada menos do que as bactérias e as cianobactérias. Então, se eu perguntar a vocês, quem são os seres vivos que fazem parte do reino Monera? Bactérias e cianobactérias, certo? Quais são as características gerais dessas bactérias e dessas cianobactérias, Alusca? Vamos lá estudar cada característica dessa detalhadamente. Gente, todos os seres que compõem o reino Monera são seres unicelulares. Alusca, o que é que são seres unicelulares? São aqueles seres, minha gente, formados apenas por uma única célula. São os seres mais simples, mais primitivos que existem, certo? Então, tem apenas uma única célula. Todos os representantes do reino Monera, sejam as bactérias ou as cianobactérias, vão ser procariontes. O que são seres procariontes, Alusca? São aqueles seres que têm o material genético junto com o citoplasma. Eles não têm aquela membranazinha que separa o núcleo do citoplasma. Como é o nome dessa membrana, que nós já estudamos? Isso, o nome dessa membrana é membrana nuclear. Os seres procariontes, eles não apresentam essa membrana nuclear, certo? Eles têm o material genético aqui, o DNA, junto com o citoplasma, junto com essa região gelatinosa. E o único dos 5 reinos que tem células procariontes é o reino Monera. Reino protista, fungi, animal e planta, todos esses seres pertencentes a esses reinos vão ter um tipo de célula chamada de célula eucarionte, certo? Então, ok aí para vocês, unicelulares e procariontes. Essas bactérias e essas cianobactérias, elas podem viver isoladas, ou seja, vão existir bactérias que podem viver sozinhas de boa, porém, a grande maioria dessas bactérias, elas vivem formando colônias, certo? Eu vou gravar um videozinho para vocês reproduzindo uma experiência e ensinando a vocês a terem a sua própria colônia de bactérias em casa, certo? É uma experiência bem simples e vocês vão gostar, certo? Outra característica é que elas não possuem organelas citoplasmáticas, ó. Eu tenho aqui o exemplo da minha célula bacteriana, eu tenho minha membrana plasmática, eu tenho aqui, ó, uma cápsula que dá resistência à minha célula bacteriana. A célula da bactéria, ela tem uma parede celular, ó. Essa parede celular, ela dá resistência à bactéria, ela protege a bactéria. Essa parede celular é formada por um carboidrato, certo? Porém, essa célula ela é muito simples, ela não tem na região do citoplasma organelas citoplasmáticas, certo? Diferente das células eucariontes, que tem o citoplasma recheado de organelas, certo? Porém, elas vão apresentar parede celular, vão apresentar membrana plasmática. Lembrem que a função dessa membrana plasmática é controlar a entrada e a saída de substâncias na nossa célula, certo? E vão apresentar, sim, aqui, ó, uma região gelatinosa que nós chamamos de citoplasma. Então, a célula bacteriana é uma célula procarionte
que não tem membrana nuclear. E se não tem membrana nuclear, o material genético é misturado, solto no citoplasma, certo? Não vão ter organelas citoplasmáticas, ok? Mas vão ter parede celular, certo? Compreendido até aí essas características. Gente, nós falamos, né, sobre as principais características dos seres do reino Monera. Agora vamos falar um pouquinho sobre a morfologia das bactérias. Alusca, o que é morfologia? Gente, sempre que você ouvir falar de morfologia, a morfologia está se referindo a quê? A forma, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a forma das bactérias? Nós tínhamos visto no vídeo anterior que existem bactérias que conseguem viver bem sozinhas, certo? São as bactérias que vivem isoladas, porém a grande maioria das bactérias elas vivem formando colônias, não é isso? Aí aqui, ó, eu tenho exemplos. Eu tenho bactérias com as formas esféricas, que é esse formatozinho aqui de bolinha. Quando eu tenho uma bactéria sozinha com esse formato aqui de bolinha, esse formato esférico, eu digo que o formato dessa bactéria é um formato de cocos, certo? Porém, eu tenho bactérias que têm o formato de um bastão, formatos de bastonetes, ó. As bactérias que têm esse formato de bastonete, eu digo que são bactérias que têm o formato de bacilos, certo? Aquelas bactérias que têm um corpo espiralado, parecendo um fio de telefone ou aqueles salgadinhos Cheetos, eu digo que essas bactérias elas têm um formato de espiroqueta. São as bactérias espiroquetas, certo? Tenho também as bactérias que têm o formato de vírgula. Essas aqui, ó. Essas bactérias que têm o formato de vírgula, eu digo que elas são chamadas de vibriões. Por exemplo, a bactéria causadora do tétano é o vibrião colérico. E tem esse nome de vibrião porque é uma bactéria que tem um formato de vírgula. Já se eu tenho uma bactéria com formato esférico, que é um coco, mas esse coco ele não quer mais estar sozinho, ele vai se unir com o outro, ó. Aqui eu tenho a união de dois cocos, eu digo que eu tenho uma colônia de bactérias chamada de diplococos. Porém, se esses meus cocos eles não querem mais ficar sozinhos e eles se juntam e formam um cubinho, eu digo que eu tenho uma sarcina, uma colônia de bactérias no formato de cocos, chamada de sarcina. Porém, se eu tenho um conjunto de cocos ou alinhados, juntinhos uns nos outros, parecendo um colar, eu digo que esse meu colar ele é chamado de Streptococcus, certo? Se eu tenho um conjuntinho de bactérias, certo? Que formam um cachinho de uva, eu digo que essa minha colônia de bactérias, elas são chamadas de Staphylococcus, certo? Então, aqui, gente, tem para vocês a forma das bactérias e o nome de cada uma dessas formas. Elas podem viver sozinhas, isoladas, ou, como ocorre normalmente, elas formam colônias. E, independente de serem sozinhas ou colônias, cada uma vai ter seu nome, ó. Cocos, bacilos, espirilos, vibriões, estreptococos, estafilococos, sarcina, certo? Anotem aí, façam os desenhos para vocês não se confundirem, nem na hora do exercício, nem na hora da prova. Gente, em relação à reprodução, como é que essas bactérias elas vão se reproduzir? A Lúcia, tu disse que elas são tão simples, que elas só têm uma célula, que a célula dela é uma célula primitiva, que elas não têm a membrana nuclear que separa o núcleo do citoplasma, que elas podem viver sozinhas ou podem viver em colônias, que cada uma tem seu formato. Elas vão conseguir se reproduzir? Vão. Como é que elas se reproduzem? Elas vão se reproduzir, gente, por um processo de reprodução que nós já falamos anteriormente, que é chamado de reprodução assexuada, certo?
Uma característica dessa reprodução sexuada que nós já vimos é que não tem mistura, né, de material genético. O material genético é só um, porque para que essa reprodução aconteça, eu só preciso de um único ser vivo. Então, eu não tenho mistura de material genético, eu não tenho variabilidade genética. Então, eu tenho um processo de reprodução assexuada tipo uma clonagem, né? Uma bactéria se divide originando duas idênticas a ela. Então, esse processo de reprodução assexuada das bactérias, eu vou chamar de cisparidade ou de bipartição. Eu tenho aqui, ó, uma bactéria, certo? Aqui, ó, o DNA da minha bactéria, o material genético dessa bactéria. Esse material genético da minha bactéria vai se duplicar, ok? Quando eu tenho o material genético da minha bactéria duplicado, essa minha bactéria vai se dividir, ó, e vai formar duas bactérias idênticas à bactéria original. É tanto que aqui no vídeo eu tenho, ó, minha bactéria 1 e as bactérias originadas aqui no número 6, ó, são idênticas à bactéria 1. Então, uma bactéria se divide originando duas idênticas. É um processo de reprodução assexuada que eu vou chamar de quê? De cisparidade ou bipartição. Então, se eu perguntar a vocês como é que as bactérias se reproduzem, vocês vão dizer se reproduzem assexuadamente através de um processo chamado de bipartição ou cisparidade, certo? Aqui, ó, minha bactéria 1, duplicação do material genético depois de duplicado, a célula bacteriana começa a se dividir, formando, ó, duas novas bactérias iguais à bactéria original, certo? Algumas bactérias também, como por exemplo a bactéria Clostridium tetani, que é a bactéria causadora do tétano, ela pode se reproduzir por um processo de reprodução assexuada chamada esporulação. Ela vai lá formar um esporo, que é uma casca, certo? Esse esporo ele é bem resistente. O material genético dessa bactéria fica guardadinha dentro desse esporo. E quando ela encontra condições ideais de reprodução, ela vai lá, quebra esse esporo e sai para se reproduzir. Tudo bem? Até aí.